Ok, pessoal, então, continuando a programação aqui, nós estamos iniciando a sessão técnica de apresentação de trabalho científico. Na sessão de hoje, nós teremos o trabalho do CEIR, que é intitulado Análise Bibliométrica da Produção Acadêmica sobre Ética no Contexto da Indústria 4.0. CEIR, você tem cerca de 5 minutos, fique à vontade, a palavra é sua. Beleza. Boa noite, minha gente. Meu nome é Seir, né, como todos já sabem, e eu sou orientado no meu projeto de iniciação científica pelo professor Murilo Chaves de Larinho, que também é da FCT. Meu trabalho, né, como já disse, fala sobre análise bibliométrica, sobre a produção, sobre ética no contexto da indústria 4.0. E essa apresentação está dividida em 5 etapas: introdução, métodos, resultados, considerações finais e as referências bibliográficas. Bom, esse é um trabalho da 10ª área da engenharia de produção, que é educação e engenharia de produção, e na subárea, estudo, desenvolvimento e aplicação da pesquisa e da extensão em engenharia de produção. Bom, qual o principal problema desse trabalho, né? Hoje em dia a gente vê que a indústria 4.0 ela está sendo muito forte, está emergindo com muita força, principalmente lá no exterior, e agora está começando a ser trabalhada no Brasil. E ela traz muitas tecnologias que creio que todos vocês, assim como bons estudantes de engenharia de produção, já devemos ter ouvido falar alguma coisa qualquer. É um tema muito em voga nesse momento, só que tem uma área da indústria 4.0 que é muito pouco explorada pela engenharia de produção, que é a ética. E a ética, no contexto da indústria 4.0, é um negócio extremamente importante pelo fato de que ela que determina se uma ação ela vai prejudicar outra pessoa, se não, se uma tecnologia ela é válida, se ela traz benefícios para a sociedade ou se ela traz malefícios. Então, é uma área muito importante da engenharia de produção e que vem sendo pouco explorada no nosso curso, né, na nossa comunidade como um todo. Então, o problema desse trabalho é como a ética no contexto da indústria 4.0 vem sendo estudada e publicizada pela engenharia de produção desde o surgimento do conceito em 2011, lá na Alemanha, até 2020, ano passado, nos anais dos principais eventos científicos e acadêmicos de exposição da área, que é o Simpep e o Energep. Então, foi fazer uma busca realmente nesses eventos para verificar como está sendo a produção, como está sendo a qualidade dessa produção e trazer um panorama mais geral de como a gente pode trabalhar isso melhor na engenharia de produção. Os objetivos, né, é compreender a relação de uma forma mais aprofundada entre ética e indústria 4.0, identificar as tendências de estudo, né, nessa área e verificar algumas lacunas existentes nas pesquisas para desenvolver trabalhos futuros. O método, como já disse, é a bibliografia, né, de a gente realmente ter uma base bibliográfica bem clara, com palavras-chave, e realmente fazer a busca nos anais dos eventos, o CIVEP e o NEGEP, e tratar esses dados e tentar traçar as tendências dessa área. A gente teve resultados, uma quantidade muito grande de publicações que tratam de alguma forma sobre a indústria 4.0, nesses 2 eventos, no NEGEP e no SIMPEP, e a gente também teve uma descrição muito profunda desses dados em questão, por exemplo, qual é o objetivo dos trabalhos publicados, quais eram os procedimentos utilizados, qual é a natureza desses trabalhos, também qual é a abordagem desse trabalho. A gente descreveu tudo isso no trabalho, né, no projeto. E, assim, o tema que era o foco do trabalho, a gente encontrou apenas uma única publicação em todos esses anos de pesquisas que tratava sobre o tema ética no contexto da indústria 4.0. Isso totalizou 0,25% do total. Ou seja, a comunidade da engenharia de produção não está trabalhando muito bem essa área que é muito crucial, que é uma área em especial da engenharia de produção, e que é uma tendência que a gente identificou de baixa, né, de não de crescimento, e que precisa ser investigada de alguma forma para que a gente tenha uma engenharia de produção um pouco mais sólida no compromisso com a sociedade. Por fim, né, as considerações finais, a gente percebe que a indústria 4.0 está crescendo, está em voga, e a engenharia de produção precisa
está muito forte, muito apegada a essa questão da ética, dos impactos, dos modelos de negócios, nas operações industriais, no mercado, em tudo. Isso é basilar, é pilar essencial da engenharia de produção e nós, como engenheiros, como estudantes acadêmicos, precisamos estar envolvidos nessa temática. Essas são as referências bibliográficas e qualquer dúvida pode me chamar de alguma forma, e-mail, WhatsApp e muito obrigado. Esse é o meu trabalho. Obrigado, Seir. Pessoal, alguém quer perguntar para o Seir alguma coisa sobre o trabalho dele? Vou fazer um comentário? Pode manter a apresentação, por favor, Seir. Opa. Okay. O Solon, Murilo estão parabenizando pelo trabalho. Seir, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Vou fazer professor. umas perguntinhas aqui. Quais são os trabalhos, perspectiva de trabalho futuro no caso de vocês? O trabalho futuro, nesse caso, é realmente ir numa... Assim, a principal preocupação desse trabalho é como as empresas, como a sociedade, como os desenvolvedores de tecnologia avaliam a ética no contexto da indústria 4.0. Quais são os modelos, quais são os parâmetros, quais são os padrões que eles utilizam. E isso é um tema muito sensível, né? Vamos supor, inteligência artificial. A gente trabalha com grandes quantidades de dados para gerar modelos, para gerar previsões. E se esses dados forem enviesados de alguma forma, trazer discriminação, ou então trazer resultados que podem prejudicar a vida de uma pessoa, ou então um mercado em específico, acabar com a concorrência, são todas questões que a indústria 4.0 traz e que precisam ser avaliadas sobre a ética. Então, como a gente viu que a produção sobre ética no contexto da indústria 4.0 é muito baixa, a gente agora tem o intuito de realmente entrar numa empresa que esteja utilizando tecnologias da indústria 4.0 e tentar identificar, mapear e construir uns modelos, metodologias que possam realmente ser aplicáveis e utilizadas pelos tomadores de decisões para criar decisões, ter tendências assim mais assertivas no tratamento da sociedade, dos impactos sobre direitos humanos, ética, moral, etc. Legal, Sir. Eu acho que esse debate é super importante, né? Inclusive, eu vou até me intrometer um pouquinho. Você já deve ter ouvido falar desse livro aqui, né? Sim, 21 do Homo lições para o sapiens. século XXI. Isso, Ele, exato. ele tem um debate acerca enfim, da advento da tecnologia que está vindo com uma velocidade imensa e a questão da ética, né? Que às vezes a gente tem que pensar, né? Tem até o estudo de caso do carro autônomo lá, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas é uma coisa que Exatamente. precisa ser evoluída. Bom, parabéns pelo trabalho, Seir. Vamos agradecer, então, a apresentação do Seir e seguir para a próxima atividade do evento. Então, agora a gente vai ter uma mesa redonda, que vai estar com a temática voltada para parcerias entre a UFG e a FCT. Nós temos aqui como participantes da mesa redonda o senhor César Valmor Mortari, especialista Paulo Marçal Fernandes Filho e Leopoldo Moreira Neto. Já tem alguns colegas aqui que já estão presentes. Estão todos os três aqui já? Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Paulo está presente. Já assuma a mesa aí, Diogo. Ok, Júlio. Então, manda bala. Obrigado. Boa noite, ajustar meu computador Diogo, aqui. boa noite, professor Júlio. Boa noite a todos os palestrantes, todas as pessoas que estão aí. Boa noite, meu amigo César Mortari e companheiro de guerra aí. Obrigado aí pela oportunidade. E já agradecendo de antemão, em nome da comissão, pela presença de vocês. Eu vou deixar, então, com o Júlio para tocar aí. Obrigado, Diogo. Eu só vou fazer um ajuste aqui no meu computador para iniciar os trabalhos. Tudo bem.
Acho que está faltando só os... Ah, não, o César está aqui também. Boa noite, César. Boa noite, professor. Só porque eu ainda estou no carro, daqui 2 minutos eu vou estar disponível, tá? Certinho, Então, perfeito. A gente vai se adaptando até lá. Vamos aguardar um minutinho para o Júlio ajeitar aí. enquanto isso, o César vai se ajustando lá também. Vamos só um minutinho, pessoal. Só para avisar aqui, lembrando, pessoal, hoje, a partir das 8h30, nós teremos o mini curso Power BI, Introdução e Implementação. Então, pessoal que se inscreveu nesse mini curso, fiquem aí para poder prestigiar. Só para lembrar. Assim que o César tiver em condições, a gente inicia aqui. Guardar um minutinho só. Vamos consultar o César, então. César, já podemos iniciar? Está em condições aí? Positivo, professor Júlio, tudo bem? Tudo bem. Desculpa Vamos lá, aí, então. desculpa aí, eu me atrapalhei nos horários, mas estamos aí, tá?
Tá bom, que é isso. Agradecemos desde já a tua contribuição e, portanto, iniciamos essa atividade no contexto aí do 4º EGOEP, Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção, com essa mesa redonda, fundamentalmente para discutir, enfim, as formas de cooperação entre o campus da UFG, aqui de Aparecida, e eu diria assim, a universidade como instituição como um todo. Uma universidade é uma instituição tão antiga como igreja, como o setor militar, e, de certa forma, é um tema que hoje nos desafia, né? Estreitar essas relações de maneira a obter, enfim, ganhos e contribuições bilaterais ou multilaterais. E, então, o objetivo, basicamente, é fazer esse debate acerca desse estreitamento de relações, né? E talvez, ao final, nós suscitarmos alguns caminhos aí para eventuais avanços. Então, para tratar desse tema, nós convidamos 3 amigos, 3 parceiros aí da campus da UFG e que cordialmente se dispõem a contribuir conosco. Então, temos a presença do engenheiro César Valmor Bortari, que é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciou a carreira no Departamento de Planejamento das Empresas, Grade Consultoria, Kepler Weber, entre outros projetos, com os portos de Paranaguá, Porto de Rio Grande, São Francisco e também Porto Alegre. O César é responsável técnico por mais de 1 milhão de metros quadrados construídos e, nesses últimos anos, tem ministrado palestras em congressos, seminários de engenharia e construção metálica, articulista de algumas publicações e atualmente ocupa a direção técnica da empresa Irontech, construção metálica, sediada em Aparecida, Goiânia, tendo participado, enfim, entre outros, da execução em aço das expansões do Shopping Flamboyant, Parque do Aeroporto e, enfim, entre outras obras. E o César também ocupa a presidência do Sinduscom Goiás, nesse momento. Principalmente o César é nosso mestrando, né, no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Faculdade de Ciência e Tecnologia da UFG. Bem-vindo, César. Apresento também o Leopoldo. O Leopoldo ocupa a presidência da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, a CIAG, possui pós-graduação em Marketing e também foi dirigente sindical das indústrias gráficas de Goiás. Também foi presidente do Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa, FIEG. Bem, obrigado pela presença, Leopoldo, bem-vindo. E ainda temos a presença do engenheiro Paulo Marçal Fernandes Filho, que é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília, especializado em Segurança do Trabalho. Paulo trabalhou em avaliação do comportamento estático e dinâmico de estruturas submarinas, ganhando um prêmio da Chemtech na área petrolífera. Foi perito judicial pelo Tribunal de Contas de Goiás e atua como engenheiro mecânico da César Containers e é sócio-diretor das empresas Alata Sorvetes e DSI Containers. Muito bem, esse é o nosso conjunto aí de pessoas que estão aqui para contribuir. Como diz na linguagem do box, né? Não fugiu o termo, mas é o que temos hoje para tratar do tema e somos muito gratos a vocês por isso. Como eu falei, um dos desafios que nós temos hoje é esse estreitamento de relações, buscar cooperações bilaterais e evidentemente que nós já temos algumas iniciativas, como os estágios que são realizados, alguns trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de algumas soluções, mas entendemos que a universidade, dada a sua musculatura, sua capacidade de contribuição e a necessidade que o país mais do que nunca precisa dessa interlocução, temos que buscar caminhos para avançar e estreitar relações. Esse é um dos objetivos, então, dessa discussão, de eventualmente construir, né, e acenar para caminhos, né? E para tratar, então, do tema, eu combinei já com os nossos palestrantes, né? Cada um vai falar 10 minutos, em torno de 10 minutos, para a primeira inserção, e depois, então, abrimos para a plateia aí para as indagações. Dito isso, mais uma vez agradecendo a vocês, César, Leopoldo e Paulo, eu passo de
inicialmente a palavra ao engenheiro César Valmor Mortari para fazer suas considerações iniciais. A palavra é sua, César. Obrigado mais uma vez. Boa noite, professor Júlio. Eu fico muito lisonjeado de poder participar e quero aqui dizer aqui da minha satisfação de ter como colega aí o doutor Leopoldo, presidente da SIAG, o Paulo, enfim, todos aí que estão conosco, né, os jovens, todos muito bem-vindos. Professor Júlio, eu queria fazer um comentário antes da parte formal do meu depoimento. Eu fiquei muito impressionado com o professor Efraim, porque ele abordou um tema que, para nós, é muito, muito caro, né, para o engenheiro, de um modo geral, que é não dar importância para as coisas lúdicas, né? Ele se envolve, o engenheiro, por natureza, se envolve muito com a questão técnica e tudo, e até as suas grandes conquistas ele não as aproveita adequadamente, né? Então, assim, eu achei muito bacana esse comentário dele, né? Essa dinâmica dele nesse sentido. Eu acho que para os jovens, eu posso dizer isso, assim, aproveitem, né? Carpe diem, né? Esse provérbio é muito interessante, né? Aproveite o dia, coisa que se faz muito pouco, de um modo geral, na sociedade hoje, mas em particular na labuta da engenharia, né? Então, ler livros, né? Ler sobre filosofia, talvez seja melhor, às vezes, do que ler um livro sobre inteligência artificial, né? Então, eu queria fazer esse comentário. Agora, professor Júlio, eu gostaria mesmo de dizer que esse trabalho que a FCT está fazendo de aproximação com as empresas é fundamental. Eu acho que vai gerar muitos frutos, né, Leopoldo? Eu tenho certeza que vai gerar frutos. E talvez o que nós tenhamos que fazer, professor Júlio, é algumas estratégias de aproximação efetiva mesmo, né? Talvez algumas estratégias de visitas e tudo mais, porque muitas vezes o empresário ele precisa só de um empurrãozinho, né, Leopoldo? Um empurrãozinho é fazer um programa, é fazer uma coisinha e ele se aproximar, porque é muito importante o empresário entender o que é a Universidade Federal, o que é a Faculdade de Ciência e Tecnologia, no caso nosso, estando tão próximo, né? Então, no momento que o empresário perceber o tanto que ele pode tirar proveito disso, né? Vai haver uma aproximação maior e nós vamos colher os frutos disso. Em primeiro lugar, as próprias empresas vão colher os frutos, né, disso, porque os exemplos estão aí para ser vistos, né? Eu estive particularmente no Vale do Silício e percebi lá que aquilo não existiria se não fosse a Stanford e a Berkeley. Se não existisse Berkeley, não existisse Stanford, não existiria o Vale do Silício. Seria impossível. E não vamos longe, não vamos longe. Não existiria o grande polo aeronáutico que o Brasil tem se não fosse o ITA, não é? E então a presença do ITA em São José dos Campos foi crucial para criar praticamente um setor econômico no Brasil, pujante, de muita tecnologia e tudo mais. Então, a aproximação da própria universidade com, no caso nosso, com a indústria, até uma aproximação física, ela vai ser crucial para o sucesso, tanto da FCT como na melhoria dos processos das indústrias, né? E não só das indústrias, do comércio, dos serviços, né? Porque, em particular, a engenharia de produção atua em todas as áreas, né? Então, eu acho que vai ser muito produtivo, viu, professor Júlio?
E nós temos que achar só fórmulas de aproximação, fórmulas efetivas, né? E acredito, sim, que a partir disso, o próprio empresariado vai colocar dinheiro em projetos, quando ele perceber que vai virar, como se diz, né? Se virar, tem dinheiro, né? E aí vem o círculo virtuoso da história, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E mesmo que quando a sede for para lá, para a sede definitiva, né? Eu acho que começando esses laços, eles vão se manter, viu, professor Júlio? Né? Então, eu acredito muito nisso, na nossa empresa já estamos acreditando, acho que está tendo uma boa receptividade, só temos que acelerar isso, né? Eu acho que Leopoldo aí pode falar nesse sentido, o Leopoldo é muito dinâmico nisso e tudo, para nós forçarmos um pouquinho a barra para que a coisa aconteça com mais velocidade. Eu acho que está faltando só velocidade. Possibilidades tem, capacitação técnica da própria faculdade tem, né? O interesse dos empresários tem, mas nós precisamos que haja uma conexão maior para que isso rode mais rapidamente, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que essa iniciativa vai virar, né? E da minha parte, pessoal, no caso pelo Sinduscom, ligado à construção civil, por exemplo, nós já fizemos um evento semana passada, vamos dizer, incentivando a conexão da engenharia civil com a engenharia de produção, né? Para quê? Para que os canteiros de obra também sejam frequentados e tocados por engenheiros de produção e que o engenheiro civil também tenha mais habilidades próprias da engenharia de produção, né? Então, essa integração aí vai ser muito boa para o setor de construção civil, né? Eu vejo isso. E o setor industrial, de modo geral, ali no caso dos polos empresariais, os polos industriais de Aparecida, vão ganhar muito com isso, né? Então, já está virando isso. Quem foi estudante de engenharia de produção pode saber, quando sair da faculdade já vai estar empregado, né? Está tendo uma procura muito boa, muito grande, né? Então, é uma profissão realmente espetacular, né? Que não tinha sido descoberta ainda pelos brasileiros, mas agora eu acho que vai ter uma receptividade até dos entrantes, alunos entrantes, muito maior, né? Percebendo as oportunidades do mercado, né? Então, é isso que eu queria falar, né? E também complementando, assim, que, voltando no Infraim, né? O engenheiro, ele só vai ter sucesso, eu imagino que tem muitos alunos aqui, mas eu arrisco a dizer, ele só vai ter sucesso se ele tiver uma visão holística da vida, dos negócios, da sua comunidade, né? Essa visão holística, essa visão geral, né? Então, é muito importante que não fique bitolado, não fique só na parte técnica, né? Tenha uma visão mais aberta, porque isso é muito importante. O elemento humano é o que vai contar para frente. Podem escrever o que eu estou dizendo. Isso aí eu aprendi com um brasileiro que é desenvolvedor de inteligência artificial da Intel. Quando estive lá no Vale do Silício, a gente reuniu com ele. Por incrível que pareça, vejam como a gente perde grandes talentos, né? O chefe do desenvolvimento de inteligência artificial da Intel é um brasileiro, tá? E o que ele falou? Olha, aquilo que é fácil para o ser humano é extremamente difícil para a máquina. Então,
não pensem que a inteligência artificial é a panaceia de todos os males. Nós vamos avançar muito, vamos fazer muita coisa, mas nunca vamos chegar perto do elemento humano. Então, assim, para finalizar, professor, o que eu quero dizer? Isso as empresas já estão percebendo, que máquina é commodity. Você vai lá e compra a máquina e pronto, né? A própria tecnologia vai virar commodity, né? O que não vai virar nunca commodity, o que vai ser o grande valor no futuro são as pessoas, é o capital humano. Então, a empresa que vai ter sucesso é que tiver o melhor capital humano. É isso. Obrigado. Muito obrigado, César. Na verdade, já traz algumas luzes, né? Primeiro que nós, universidade, estamos sendo provocados a termos a iniciativa de buscar essa inter-relação. É algo importante para nós, né? Porque talvez assumirmos uma postura passiva de aguardar que essa relação aconteça naturalmente, de fato não leva a lugar nenhum. Então, já fica a provocação para todos nós da academia que nós temos talvez que ser protagonistas e chamar as empresas ou ir até as empresas para, quem sabe, construir e estreitar mais as relações. Não tenha dúvida, professor. Sabe por quê? Porque se você der o pontapé inicial e isso der a liga de uma reunião onde o diretor da empresa, o presidente, o CEO ou o dono da empresa participar, dali aí pode ir para as estruturas inferiores e vai funcionar, vai rodar. Mas precisa de primeiro ter a participação realmente, o engajamento, o sócio, né, o dono do negócio, ele tem que sentir aquilo e de coração se jogar naquilo, né? Então, essa relação tem que ser construída. Perfeito. Na verdade, talvez nós, universitários, temos que saber nos vender um pouco melhor, saber persuadir, né? Talvez sermos mais sensuais nos nossos atrativos aí aos empresários, mas é bom que se diga que hoje, em Aparecida, e falando especificamente do campus, nós somos já mais de 60 doutores, né, que tem muito potencial a trabalhar. Nós estamos iniciando no ano que vem o curso de Engenharia de Materiais, hoje aprovamos a oferta do curso, tinha até uma novidade de primeira mão que nós estamos colocando aqui. Ou seja, efetivamente se impõe que nós busquemos relações mais profícuas, avancemos muito nisso. Até porque nós estamos em meio a um setor empresarial, uma cultura empresarial importante para Goiás, para o Centro-Oeste, e, portanto, assim, temos que encontrar os caminhos, como o Leopoldo bem colocou. Talvez chegue um dia, né, que o empresário... Aí vem uma questão que eu quero deixar para vocês conversarem depois, que é sobre a cultura empresarial. Se ainda nós temos uma cultura empresarial ainda conservadora, que não, vamos dizer assim, não se submete a um risco de investir num projeto de pesquisa, por exemplo, vocês podem até tratar disso com mais propriedade, né? E nós temos hoje ferramentas legais que permitem isso, inclusive com contrapartidas da Embrapi, que é, né, aquela empresa que trata inovação, pesquisa e inovação, mas podemos falar isso depois. Não roubando muito tempo aqui, eu quero passar de imediato ao Paulo para fazer as suas considerações. Paulo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder falar aqui com vocês. Eu fico um pouco acanhado, porque você tem do lado o Dr. César, do outro lado o Dr. Leopoldo, assim, talvez eu teria que estar lá no lugar do estudante lá ainda, né? Tô um pouquinho atrás deles, um pouquinho muito, né? Mas, assim, é um prazer estar aqui com vocês. E eu sou um entusiasta, né? Eu sou um entusiasta aí. Meu pai é professor universitário, então eu vivo desde pequeno esse lado da universidade. E hoje, como gestor, né, de empresa privada, eu vejo também o lado da empresa, né? Então, o Dr. Mortari falou uma coisa aí que é interessante. A proximidade, de vários aspectos, ela é muito importante, sobretudo a física. Né? O exemplo que ele deu foi com relação ao ITA. Se você olhar lá, o ITA está junto com a Embraer. Literalmente, eles estão juntos ali. Então, essa proximidade física acaba gerando mais engajamento. Mas é
é um movimento que talvez seja um pouco tardio para o Brasil. Acho que esse movimento teria que ter acontecido com mais intensidade antes, porque a gente vê ali que em outros países a universidade ela é muito mais protagonista nas empresas, né, nas pesquisas, que realmente vão virar lá as patentes, desenvolver produtos de ponta. Mas é um movimento que tem que ser das duas partes, né? Hoje eu entendo que os empresários, principalmente de Goiás, assim, eu não sei se eles têm estão se atentando agora, né? Mas eu não sei se eles têm uma visão ainda de quão é importante a pesquisa do longo prazo, né? O quão é importante a gente pensar daqui a 10 anos. A gente acaba vivendo ali na correria do dia a dia, de tentar garantir o mês, de tentar garantir o ano, e não está pensando lá na frente. E eu acho que esse é o papel da universidade. A universidade ela tem que estar à frente das empresas, né? E isso tem que ser vendido dessa maneira, professor Júlio. A universidade tem que falar assim, olha, eu sei o que está lá na frente, então eu vim aqui vender para vocês querem ou não? É essa maneira, porque o empresário hoje, a não ser empresas que têm uma estrutura mais robusta, que tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento muito estruturado, que é um luxo hoje para as empresas, eles não têm uma visão tão longínqua, né? Eles têm uma visão ali de 1 ano, 2, 3 anos. E eu acho que a universidade ela tem que criar isso para o empresariado. Então, eu acho que esse é o principal papel. Isso independente de ser engenharia de produção, engenharia mecânica, medicina, farmácia, enfim. Todas as áreas é fundamental que a universidade esteja. Mas falando precisamente da engenharia de produção, a engenharia de produção é uma disciplina, um curso, é uma profissão, né? É um nicho de conhecimento que ele é fundamental. Se a gente for ver hoje a parte agora os que estão falando do ESG, né? Que é a parte de governança corporativa, governança ambiental, compliance, a engenharia de produção ela entra na parte de processo de maneira fundamental. Então, se a gente for pegar hoje toda a parte de engenharia de processos, desde o administrativo, RH, DP, aquilo ali é engenharia de produção. São processos definidos, mapeados, monitorados, indicadores e tudo mais. É uma engenharia de produção. Que aí, não sei se todo engenheiro de produção tem essa visão tão ampla, né? Que ele não vai se restringir meramente ao processo produtivo, à fabricação em si. Ele tem que olhar toda a cadeia de processo. E eu te falo hoje, o maior desafio das empresas hoje são os processos. Tem que mapear, tem que documentar, tem que seguir, tem que monitorar. Hoje é um desafio, todos falam, muita gente mapeia, mas é um desafio, né? Por quê? Porque são pessoas e os processos, eles são estáticos naquele momento, então você tem que ter um dinamismo nele para ele se moldar o tempo todo as mudanças que as empresas têm, que as pessoas têm, mas sem perder o controle. Então, isso é um desafio muito grande e chega a ser cansativo, mas é o caminho que a gente tem hoje. Eu acho que a engenharia de produção e a proximidade com a universidade, ela tem que trazer uma melhoria da eficiência da indústria brasileira, que a gente é uma questão de sobrevivência, né? Então, a gente tem hoje uma globalização cada vez mais acentuada, as distâncias estão cada vez estão cada vez menores. Então, se a gente não for competitivo, a gente não vai conseguir crescer. A gente vai manter um país de commodity, um país que vai vender soja, um país que vende minério de ferro e não consegue evoluir na cadeia alimentar aí do mundo. Então, eu acho que esse tem que ser um protagonismo da universidade, de pegar todo o potencial que a gente tem, de conhecimento, potencial energético nosso, natural, tudo que o Brasil oferece, e a clareza de pensar no futuro e juntar com a vontade de trabalho que o brasileiro tem para poder conseguir transformar a nossa indústria, agregar mais valor e fazer uma mudança completa. Então, assim, a gente tem ótimas universidades, maravilhosas, a gente tem universidades que estão entre as melhores do mundo, a gente tem empresas excepcionais, só que a gente ainda não consegue ter aquela simbiose tão importante para a gente poder fazer essa disrupção mesmo da nossa indústria, que eu acho que a gente tem tudo para fazer, e a proximidade física, como a gente vai ter agora ali no campo de Aparecida, como a gente tem ali no Parque Industrial, o vice-presidente José de Alencar, a gente conseguir ter um complexo tecnológico ali, de fato, com proximidade física, com reuniões periódicas,
e com a universidade trazendo o futuro para a gente, trazendo o que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo da questão da logística reversa, né? Que é uma coisa que está cada vez mais em voga, está sendo falado, e daqui a pouco vai acontecer, daqui a pouco vão sair decretos falando que materiais tais vão ter que ter logística reversa. E nós vamos fazer o que com esse material? Né? O que eu vou fazer com o resíduo da minha indústria? Eu não vou poder jogar no aterro mais. Então, a gente tem que pensar isso, só que isso vai acontecer já daqui 5 anos, ou talvez menos. E eu preciso entender o que eu vou fazer, eu preciso desenvolver produto utilizando esse resíduo. Então, a universidade tem que estar trabalhando nisso com a gente para poder garantir que daqui 5 anos a gente não só cumpra a legislação, como a gente gere riqueza com isso. Porque não pode virar mais custo. A indústria brasileira não consegue agregar mais custo, aí já é muito pesado. Então, assim, tem várias coisas para a gente falar aqui. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar para poder iniciar a conversa. E obrigado a todos aí. Muito obrigado, Paulo. Também nos deixa mais algumas luzes, algumas lições, né? E o desafio de tentarmos antever muita coisa para justamente provocar as empresas para já ir sendo resiliente a esse mundo que está surgindo. Obrigado, Paulo. Passo de imediato ao Leopoldo para as suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Boa noite, professor Júlio, reitor aí dessa brilhante e importante universidade do município de Aparecida aí. Boa noite a todos os palestrantes aí, o Paulo, o César. Parabéns aí pelas suas palavras. O César é muito cuidadoso, né, rapaz? Então, assim, ele sabe colocar as palavras, né? Então, mas o interessante é que em engenharia de produção, o César é engenheiro e eu sou administrador de empresa. Então, e a engenharia de produção é exatamente o meio termo entre o engenheiro e o administrador de empresa, né? Então, eu acho bacana isso. Eu acho que o Brasil está avançando, tanto na área tecnológica como na área científica. Eu acho que a universidade tem um papel importantíssimo nesse contexto, porque o Paulo foi muito feliz nas suas palavras aí, a hora que colocou que o Brasil tem que deixar de ser só um produtor de commodity. Eu concordo plenamente. Vejam vocês, nós somos um dos maiores produtores de cacau do mundo, e quem produz melhor chocolate é a Suíça. Nós somos o maior exportador de café do mundo, mas quem ganha mais dinheiro com café é a Alemanha. Nós somos um dos maiores exportadores de borracha, né, de látex, mas quem mais ganha dinheiro é Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, entre outros. Então, assim, eu concordo plenamente, porque a gente precisa industrializar nossas matérias-primas. Para isso, a universidade tem um papel importantíssimo. E a engenharia de produção, com certeza, é o elo de ligação entre as empresas e os estudantes recém-formados. E essa cadeia aí. Então, eu acho assim que tudo vai acontecendo de uma maneira assim, vai acontecendo, vai aflorando de uma maneira que tudo vai dando certo. Por exemplo, a universidade instalando aí, agora nós estamos, né, doutor Júlio, vendo aí a instalação também de um polo aeronáutico, do aeroporto executivo. Olha que importância que tem esse segmento dentro do município de Aparecida. E não só no município de Aparecida, mas no Brasil. Porque você vê que só para arrumar documentação, eu participei da época, do início, só para conseguir todas as documentações e autorizações, e ANAC, não sei o quê, DAC. Rapaz, foram 10 anos. Foram 10 anos de luta, foram 10 anos de trabalho que esse grupo empreendedor vem fazendo e arrumando, e agora que conseguiram, tipo há um ano mais ou menos que conseguiram, e as obras realmente agora começaram. Então, isso, a universidade também, os alunos também vão ganhar muito com isso, porque vão surgir novas oportunidades. Outro fator importante, César, que eu quero deixar aqui, é que quando tem uma gestão boa, eficiente, uma gestão pública boa, eficiente, não só as empresas ganham, mas a sociedade como um todo, inclusive os alunos, a universidade. Então, por exemplo, o município de Aparecida hoje conseguiu colocar 750 quilômetros de cabo de fibra ótica. Então, não adianta a gente pensar em tecnologia, inovação,
sem ter uma internet de qualidade, sem ter fibra ótica, sem ter resposta rápida. E hoje, com essa pandemia aí, o número de empresas que vendeu pelo e-commerce, pela internet, precisou muito dessa inovação. E graças a Deus, o município tinha feito esse trabalho. Então, nós, viu, doutor Júlio, nós somos encantados com a Universidade Federal, sou encantado com o curso de Engenharia de Produção. Minha filha é formada em Engenharia de Produção, ela está fazendo medicina, mas antes ela formou em Engenharia de Produção. Mas, então, assim, e eu sou administrador de empresa, e o César é engenheiro, eu acho que nós somos, assim, fã desse curso, porque esse curso nasceu dentro de uma necessidade das empresas. A nossa associação comercial, hoje, a Aparecida de Goiânia, tem 50 mil CNPJ, 55 mil CNPJ ativos, de acordo com o André, secretário da Fazenda, e isso nos torna protagonista para conseguir fazer isso aí, porque olha o que acontece, 55 mil CNPJ ativos, tem os polos empregam mais de 100 mil pessoas, então mão de obra vai faltar vaga, porque com certeza, a hora que a gente levar os empresários, fazer esse casamento reverso aí, de levar os empresários na universidade, de levar os alunos também nas empresas, para conhecer as empresas, essa área de logística está avançando muito no município, vai ser uma das maiores, uma das melhores no Brasil, não tem dúvida. Você não faz nada, a empresa não escoa sua produção se não tiver uma logística boa, tanto logística modal, como logística terrestre, como ferrovia, né? Então, o que acontece? César, nós vamos ter uma reunião, estou aproveitando para te convidar com o prefeito Gustavo Mendanha, vamos ter uma reunião com o prefeito de Goiânia e o prefeito senador Canedo, segunda-feira, às 8h30 da manhã, lá no Secov, e com o senador Vanderlan, para tratar do desvio da BR-153, que hoje ele se tornou ele tornou uma solução por um período e hoje é um grande problema que nós atravessamos aí na região metropolitana, principalmente no horário de rush. Então é isso, eu quero colocar a associação à disposição, doutor Júlio, muito obrigado pela oportunidade. A associação precisa levar essa oportunidade, essa parceria, empresa-universidade, porque é o casamento perfeito. O aluno, quando está estudando, ele já quer fazer um estágio, ele já pode fazer um estágio, ele já pode estudar já empregado, já trabalhando, já produzindo, e já desenvolvendo o que ele está aprendendo na universidade dentro das empresas. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso vai colocar assim, o município muito na frente, vai dar uma oportunidade. As empresas hoje, eu não visitei o Vale do Silício, não, mas eu visitei Santa Catarina, e a maioria das empresas lá, o pessoal hoje, se não tiver curso superior, não entra. Então, você vê que é uma visão de melhorar também o nível de qualificação das pessoas, dos funcionários. Eu tive numa empresa lá que tinha 200 funcionários, 180 tinha curso superior, e desses 180, tinha uns 60% que era bancado pela empresa. Então, veja o nível da importância que eles dão nisso aí. E nós temos que trazer isso para o empresário, para cá também, e abrir a cabeça de todo mundo, que isso não é gasto, isso é investimento. Investir em estudo, tecnologia, inovação, preparação da mão de obra é a garantia da continuidade da empresa, porque a empresa, se ela não inovar, ela fica para trás e ela acaba morrendo. Então é isso, eu queria deixar a associação comercial aí à disposição. Nós estamos montando lá, doutor Júlio, uma plataforma digital, está quase finalizada a montagem. Esses dias a gente tem passado por um momento de dificuldade, porque nós perdemos o nosso primeiro vice-presidente. Eu gostaria de deixar isso aqui registrado. Uma pessoa grandiosa, de coração, uma pessoa muito boa, uma pessoa nova. É o meu primeiro vice-presidente, o Elias, que há muitos anos que estava na SIAG. Inclusive, quando eu cheguei da SIAG, ele já estava lá. Morreu de Covid. E foi muito duro para a gente. Mas ainda assim, nós ainda estamos com dois lá que está com Covid, o Luiz Antônio Maronese, mas já está bom, está em casa, já está fazendo fisioterapia. E o meu parceiro, meu grande amigo e meu esteio lá, que é o Zeurite, e esse está internado, está entubado, e a gente está
pedindo muito para Deus para ajudar ele a recuperar o mais rápido possível. Tenho certeza que ele vai recuperar, mas a gente gostaria que ele recuperasse o mais rápido possível, porque a gente sabe que essa doença aí, ela tem deixado um rastro aí de onde ela passa, de muito, né, muita sequela. Então, era isso que eu queria falar. Acredito que a gente passou 1 ano e meio aí sem poder até visitar as pessoas, as empresas, as indústrias, mas com o avanço da vacinação e tudo, os índices têm diminuído e a gente começa a perceber que também é hora da gente começar a avançar, obedecendo todos os critérios, né, de segurança e tudo mais. Eu acredito que a gente já pode começar a programar visitas tanto nas empresas como na universidade. Então é isso, eu quero colocar assim, mais uma vez à disposição, agradecer muito a oportunidade de estar com vocês aí, viu, professor Paulo? Eu sou apaixonado na engenharia de produção. Você falou num ponto nevrálgico aí, o Brasil, para ele avançar, ele precisa deixar só de exportar matéria-prima e tem que industrializar isso aí. Então é isso. O Brasil é um país que tem muita criatividade, a infraestrutura está chegando, a infraestrutura física está chegando também. Então, eu acho que a universidade, com esse curso de ciência e tecnologia, eu acho que é uma oportunidade que vai dar para os alunos e para o crescimento regional. E esse aeroporto também, eu acho que vem uma hora muito boa, muito especial. Então, eu acho que tudo é um conjunto, sabe? Eu acho que esse conjunto aí está avançando e nós precisamos abrir as portas e as empresas entenderem que isso é importante para as pessoas e para elas. Parabéns, ô César, por falar que o maior capital é o capital humano. Eu concordo com você aí. Então, Júlio, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelas referências, Leopoldo. Palavras muito entusiastas aí para nós. E também essa questão do desvio da BR, da alça, né? Vai passar literalmente ao lado do campus, cria também uma bela alternativa, uma bela logística para o próprio campus. E oxalá que daqui algum tempo teremos essa obra aí, enfim, estratégica, estruturante para todos nós. Também registro aqui as condolências à família toda da CIAG, né, pela perda, enfim, e, claro, melhoras ao Zeurite e ao Maronese, aí, estão sendo vitimados pela Covid, aí, mas vamos torcer aí que tudo dê certo e se recuperem bem. Dito isso, eu quero abrir o espaço aqui para perguntas nossa plateia, né, aproveitar a presença dos 3 colegas aí, os parceiros, o Paulo, o César e o Leopoldo. Então, fique à vontade para perguntas. Professor Júlio. Boa noite, pessoal, tudo bem? Leopoldo, Paulo, César. Bom, eu conheço pessoalmente a Irontech e a César, né? Já tive a satisfação, inclusive, de almoçar na Irontech, né, César? Estou esperando um novo convite. Mas eu vejo que vocês são empresários, assim, e colaboradores diferenciados. Não é todo empresário que tem essa facilidade, assim, né? E aí eu queria que vocês explicassem, assim, o que vocês consideram, assim, que vocês têm de tão diferente para ter essa facilidade de interação com a universidade, né? Que os outros empresários não têm, e colaboradores. O que tu acha, César e Paulo? Bom, eu posso falar? Pode. Eu acho que aí nem tanto ao mar e nem tanto à terra, viu, professor Solon? É porque um pouco é aquilo que eu relatei, está faltando aproximação, né? Então, a partir do momento que houver uma aproximação maior, as portas vão se abrir com mais facilidade. Mas, de fato, tem muitos empresários que olham muito a questão financeira mesmo, né? E esse lado, quando você olha só a parte financeira do negócio, né? Você exagera nesse sentido, né? Exagera na importância do lado financeiro e não consegue planejar, não consegue ver novas alternativas e tudo mais, né? Às vezes até para resolver o problema dele no futuro, né? Sim. Para ter ganhos até financeiros.
mas aí o imediatismo, ele toma conta da lógica da pessoa e isso interfere até no seu dia a dia, na sua maneira de ser, né? Então, eu conheço empresários, por exemplo, você falou que eu te convidei para almoçar, né? Foi. Tem empresários que sequer almoçam. E não é que ele não convida para almoçar, ele também não almoça, né? Sim. Então, assim, a pessoa, e daí morre com mais facilidade, eu acho, né? Assim, não estou nem falando da Covid, eu estou falando assim, às vezes o empresário fica tão envolvido com isso e daqui a pouco dá um ataque do coração, o cara morre e acabou, né? E não curtiu nada, não, não, não olhou os outros aspectos, os aspectos lúdicos da vida, que eu acho, né? Então isso vai um pouco da formação mesmo, que eu acho mas eu acho que eles estão errados. Eu acho que o empresário viveria mais se ele curtisse mais a vida, se ele se abrisse mais, se ele fosse mais humano, né? Isso, eu acho que até para ele pessoalmente seria melhor e para a empresa também. Sim. E tu, Paulo, o que tu acha? Eu nunca almocei lá na César, mas já tomei café com vocês lá. Eu vou, só me permita aqui só um pouquinho. Antes de passar para o Paulo, eu vou deixar uma pergunta para o Leopoldo já para responder na sequência. O Leopoldo falou em inovação. Eu quero deixar assim, uma pergunta bem objetiva. Leopoldo, hoje, qual o passo que tu sugere para a universidade dar para buscar uma aproximação mais efetiva, para buscar desenvolver algum projeto de inovação para uma empresa que seja, ou para algumas que sejam? Gostaria de ouvir a tua opinião a respeito disso. Mas aí o Paulo fala a tua pergunta solo depois do Leopoldo. Então, professor, bom te ver, né? Tá meio sumido aí. Mas, ó, o convite tá feito, então. Se quiser, amanhã vai ter almoço. Inclusive, amanhã eu tô com o pessoal aí do Espírito Santo. A gente vai almoçar lá em Hidrolândia. Ali tem um restaurantezinho de comida caipira que é uma delícia. Então, já tá convidado para ir com a gente. Inclusive, já tem visita. Obrigado. Do pessoal do governo do estado lá do Espírito Santo. Mas, falando sobre a questão vamos dizer assim, da facilidade, da interlocução, né? Que a gente está nessa fase aí da interlocução com a universidade, eu vejo o seguinte, é preponderante a relação das empresas com a universidade, empresas que são pensadas para durar, são as famosas empresas duradouras, né? Porque quando o empresário pensa que a empresa dele tem que durar além dele mesmo, né? E aí o Dr. César falou uma coisa que é importante, a vida é passageira. Então, se você tem algo mais bem pensado para sua empresa, para você realmente deixar um legado, e para isso a empresa tem que ser duradoura, você tem que ter pesquisa, você tem que ter desenvolvimento. Então, eu acho que essa facilidade vão vir de empresários que têm uma ambição maior do que ganhar o dinheiro daquele mês, é de manter a empresa dele saudável nos próximos 10, nos próximos 20 anos. Eu li um livro sobre essa parte de gestão e tudo, e tem um livro lá específico que fala sobre empresas duradouras, né? As empresas feitas para vencer. Que apesar de ter algumas coisas que são clichê, tem uma coisa lá que me chamou a atenção. Que normalmente o empresário, quando ele pensa numa empresa que vai ser duradoura, ele escolhe as pessoas certas e coloca dentro do barco. O que essas pessoas vão fazer, ele não sabe. Sim. Ele não tem certeza se o fulano vai fazer aquilo ou aquilo. Ele sabe que aquela pessoa é boa. Por quê? Sabe que sabe remar. Agora, para onde que vai remar? Conversa. Bom, agora nós vamos remar todo mundo para ali. Conversa, muda para ali. Então, eu acho que a universidade é uma dessas pessoas que entra no barco. Se vai fazer aquela pesquisa ou aquela, não importa. O que importa é que se ela estiver junto, vai remar melhor. Eu acho que essa ideia que você tem que ter da empresa duradoura, da empresa perene, da empresa séria, séria no sentido de realmente deixar um legado, né? Não que as outras que tenham uma outra ideologia de ser um pouco mais rápidas sejam erradas, mas que eu acho que a questão do legado, ela só vai trabalhar através da pesquisa, do desenvolvimento, do planejamento, e eu acho que a universidade ela é fundamental para isso. Ok.
Então, passo a palavra ao Leopoldo, imediato, Leopoldo. Bom, queria agradecer, né, professor Solon. Professor, é o seguinte, minha empresa é uma empresa pequena, minha empresa não é grande, não. Mas eu já, ao longo de 32 anos, eu já tive, assim, de uma vez, né? Antigamente, gráfica demandava muita mão de obra. Com a tecnologia, hoje é muito automatizado. Então, acaba que você vai automatizando sua empresa e você faz muita coisa hoje com uma velocidade muito rápida. Mas eu tive uma ocasião, no auge aí desses 32 anos, eu já cheguei a ter 100 funcionários ativos, diretos. E uma coisa interessante foi que eu nunca tive uma ação trabalhista em 32 anos. Então, eu acho que eu acho que isso é um legado, eu acho que isso é uma coisa bacana. E eu acho que a relação de patrão e empregado, ela tem que ser muito boa, muito profícua, muito verdadeira, muito honesta. E eu sempre fui muito honesto com meus funcionários. Mas o sucesso da minha empresa foram bem na escolha das pessoas. 90% dos meus funcionários vieram todos do Senai. Então, na época, minha empresa até tinha um apelido de Senaizinho, porque o povo chegava lá, só tinha aluno do Senai. Mas aí o que eu percebi? Que lá no Senai eu aprendia coisas que minha empresa não ensinava. Boas práticas, boas maneiras, higiene, limpeza. E a teoria, que lá na minha empresa era no cacete, chegava lá para produzir. Então, a pessoa chegava lá, não sobrava tempo para teoria, só para trabalhar. Então, aí o Senai foi muito importante na minha empresa por muitos e muitos anos. E hoje, né, o Senai virou universidade, então, como a Universidade Federal. Então, eu acho que esse é o papel da universidade, é formar pessoas para o mercado de trabalho, seja ele profissional, liberal, seja ele industrial, seja ele empresário, ou seja empregado, ou seja executivo, ou seja gestor, seja gerente. Então, eu acho que a oportunidade é na universidade que ele vai aprender as coisas. Então, eu tive esse privilégio aí de, em 32 anos, nunca tinha tido uma ação trabalhista. Mas, assim, eu acho que isso aproximou muito, essa parte de pegar alunos. E outra coisa também é que eu raramente eu pegava funcionário assim, muito antigo de outras empresas. Então, eu sempre formei os nossos profissionais, aliás, foram 90% formados dentro da nossa indústria. Mas não é só isso, não. A gente levava para capacitar fora também, mano. Dava curso, treinamento fora em São Paulo. Eu já tive funcionário há muitos anos atrás que foi até para a Alemanha fazer curso. Então, acho que isso aí ajudou muito na nossa indústria. Mas o professor Júlio, respondendo a pergunta do doutor Júlio aí, sobre a tecnologia e inovação, eu acho que ninguém vive mais sem tecnologia e inovação. Então, eu acho que o que a gente pode fazer para desenvolver junto, essa plataforma digital que eu estou montando lá, ela é física, doutor Júlio. Na realidade, ela vai funcionar se você estiver ajudando a gente lá dentro. Então, eu já convido vocês para vir para dentro da CIAG, para ajudar a gente a desenvolver essa plataforma digital. Então, nós fizemos a parte física lá. A parte física, nós instalamos lá um link dedicado com 200 mega. Então, nós estamos passando, nós renovamos o nosso site, modernizamos a nossa logomarca, estamos passando a nossa corte de conciliação toda digital. Nós recebemos um prêmio do Tribunal de Justiça como a corte mais bem avaliada no estado de Goiás. E agora ela vai ser 100% digital, porque com essa internet que nós estamos colocando lá, com esse link dedicado, hoje eles estavam terminando as obras físicas e passando os cabos, e com essa plataforma digital que a gente quer montar lá, acredito que agora a corte nossa vai ser 100% digital, e aí a gente quer ajudar a desenvolver essas ideias, por exemplo. Então, a gente quer trabalhar com startup, incubadora, quer levar isso para as empresas, quer trazer as empresas para dentro também. E a universidade faz parte disso, porque sem a universidade, esse time aí, ele fica faltando. É como se fica faltando esse. Então, eu quero convidar a universidade para fazer parte. Quando a gente for inaugurar essa plataforma lá, eu faço questão da presença de vocês, desse grupo aqui, desse valioso grupo aqui, e a gente trabalhar junto. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto, porque sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Então, assim, eu conto com a universidade para a gente desenvolver, porque a gente vai desenvolver e trabalhar em cima das necessidades que as empresas querem. A gente não vai inventar a roda, a gente vai
trabalhar. O que as empresas que estão precisando? Disso, daquilo. É aí que nós vamos trabalhar. Então, eu acho que tem muita coisa para ser trabalhada, por exemplo, a questão do lixo, por exemplo, aterro sanitário. Está passando a hora da gente avançar e montar uma usina, não sei. Tem muitas outras coisas, questões assim, grandes para a gente poder trabalhar e desenvolver. E tem muitas questões pequenas também, que vai beneficiar empresário de porte médio, de porte pequeno e de porte grande. Tudo é uma cadeia, né? Eu acho que quando você desenvolve um produto, uma tecnologia, toda a cadeia ganha com isso. É isso aí. Muito obrigado, muitíssimo obrigado mesmo, Leopoldo, pelas palavras e, enfim, pelos insights que nos deixa. Eu acho que nós estamos estourando o tempo. O Diogo me corrija aqui, Diogo, se é isso mesmo. Nós podemos até 8h30 no máximo. Ah, tá. Bom, eu achei que já estava estourado. Mas, então, eu tenho espaço para perguntas e também para mais considerações dos próprios palestrantes. Enfim, para fazer mais considerações e contribuições ou perguntas que alguém, porventura, queira deixar aqui para os painelistas da noite. Bom, deixa eu aproveitar e fazer uma, já que eu já estava com o microfone ligado aqui. Primeiro, agradecer aí ao Paulo, Leopoldo e César por estar prestigiando o nosso evento aqui. Eu sempre vejo com muitos bons olhos tá aproximando a universidade da empresa, né? E eu até tinha comentado aqui quando estava falando sobre visita técnica, né? Eu mal vejo a hora de poder voltar a fazer visita técnica com os alunos, porque é uma das coisas que eu mais gosto. É a oportunidade do aluno estar lá no campo, né? E ao mesmo tempo a gente está lá e ter um contato, né, com o empresário e trocar uma ideia, né? Isso aí faz muita falta. A minha pergunta é o seguinte: como que a empresa de vocês lida, dado esse cenário que a gente tem de mudança constante de tecnologia, com nova tecnologia, como que a empresa de vocês lida com a questão da formação do colaborador que já está na empresa, né? É modelo de treinamento, desenvolvimento que é oferecido na empresa? Vocês buscam outras alternativas? Essa que é a minha pergunta. Obrigado. Vou aproveitar, enquanto o pessoal organiza as ideias para responder, Diogo, vou passar aqui a pergunta do Michael, ele coloca, está no chat, quais os projetos que as associações possuem e poderiam ter como colaboradores alunos da engenharia de produção. Acrescento essa aí. Obrigado. Não, deixa eu responder essa aí, que já falou da associação, então já respondo essa aí. Bom, a associação, ela não tem projeto, ela não tem um projeto específico. Ela tem produtos que disponibiliza para os seus associados. Dentre esses produtos, tem 3 que está chegando lá, que vai ser usado muito na nossa plataforma e vai ser usado muito no nosso site. São empresas de tecnologia que procuram a gente para fazer um convênio para disponibilizar para as empresas. Por exemplo, tem uma lá que vai entrar agora, vocês vão ficar sabendo dela aí, chama Ofertas Play, que é uma loja virtual que qualquer loja pode fazer parte dentro desse site. Tem outra de compras, a pessoa, esse site de compras garante o menor preço no Brasil, de qualquer produto. E esse site de compras, ele não é novo, não, ele já existe há 20 anos. Então, ele já passou por muita modernização. Então, assim, a gente não tem assim, um projeto próprio, sabe? Mas a gente pode desenvolver. A gente não tem porque nunca foi assim o escopo mesmo da associação. Mas a associação hoje, ela trabalha ela tem um braço solidário e procura trabalhar também para servir as empresas e as indústrias. Dentro desse propósito, a gente tem certificação digital, a gente tem curso de conciliação, a gente tem alguns produtos e convênios para oferecer. Mas a gente não tem um projeto específico desenvolvido e nem tem um projeto para desenvolver. Mas a gente pode ter. Com essa nova mentalidade, modernização da associação, criação da startup, a gente pode desenvolver isso conjuntamente. É isso aí. Obrigado, gente. Até mais. Sobre a questão dos treinamentos dos colaboradores, eu vou falar aí pela experiência que a gente tem na César, que é um desafio. E o mercado hoje mesmo, falando assim dos últimos 6 meses, a gente está tendo uma dificuldade grande
para recrutar pessoas com capacitação. E o treinamento também é um desafio para a gente, né? Então, como a gente faz hoje? No que a gente domina, né? No que a empresa tem de domínio de conhecimento, a gente faz o treinamento interno mesmo. A pessoa passa por algumas etapas do processo produtivo e aí acaba sendo formada no conhecimento que a gente tem. Mas o que me deixa inquieto é que o conhecimento que a empresa tem não é suficiente. Ele não basta, né? Ele simplesmente não é suficiente para você conseguir ter o ganho do mercado. O mercado é muito competitivo. Então, o que eu tenho buscado? Eu tenho buscado uma parceria hoje muito grande com fornecedores. Né? O Mário César, né, que é o presidente do Grupo César, ele fala muito o seguinte, ele falou assim, olha, a gente tem que dar farinha para o padeiro. Ou seja, a gente tem que buscar as pessoas que dominam aquele determinado conhecimento. Então, algumas áreas que eu tenho dificuldade de treinar, que são áreas específicas, eu busco fornecedores daquela matéria-prima que são envolvidos aqui naquele processo e que, teoricamente, eles dominam aquela tecnologia. Então, eu vou fazendo essas parcerias. É onde eu acho que a universidade tem que ter. A universidade ela teria que ser como se fosse um hub de fornecedores. Ela tem que dominar, dentro das possibilidades, várias áreas do conhecimento, para que você tenha essa opção de treinamento do colaborador. E aí entra novamente o que eu falei, a proximidade física. Porque hoje, você pega as empresas, são raros, né? O doutor Leopoldo estava falando, eu tive funcionário que fez treinamento na Alemanha. São raros esses casos, né? Porque envolve um custo, envolve uma série de questões ali operacionais que acaba que a gente fica na inércia dos treinamentos. Então, às vezes, ficam contemplados nesses treinamentos pessoas de alta gerência, pessoas que têm um nível de gestão mais alto e que acaba que se estagna, porque se a operação não for treinada, a coisa não anda, né? Então, a proximidade física da universidade e o conhecimento ali tácito da universidade vai proporcionar esses treinamentos ali numa amplitude maior das áreas de conhecimento. Então, é dessa maneira. Hoje eu tenho feito parcerias com fornecedores para poder trazer conhecimento de fora. Lógico que são fornecedores que eu considero fornecedores de ponta, né? Então, acabo ali fazendo um sanguessuga ali no conhecimento dele para poder trazer mais rápido para mim. Então, Júlio, deixa eu fazer só um complemento aí. É o seguinte, o que levou nós a montar a plataforma digital, ou caminhar nesse sentido, foi exatamente a pandemia. Foram duas vertentes. Primeiro, a pandemia, que as reuniões nossas presenciais ficou prejudicada. Mas a gente viu também que o senhor mesmo já participou de reunião nossa virtual, e as reuniões nossas virtual, que antes a presencial dava 10 pessoas, 8, 10, as reuniões virtuais passou para 20, 30, 40 pessoas. Né? Então, por exemplo, o Eribaldo da Equiprex mesmo já participou de reunião virtual nossa, sei lá, nos Estados Unidos. Então, essas tecnologias, esses aplicativos desse tipo de produto, ele avançou muito. Então, a gente também teve que avançar, nós como associação. E o outro ponto também é que tem uma pesquisa que vai ter um apagão muito grande aí nessa área de inovação, tecnologia, na área digital. Aí. Então, eles falam num déficit de 210 mil pessoas, 10 mil funcionários, 10 mil vagas de trabalho, e não vai ter a vaga, mas não vai ter o profissional. Então, nós, como associação, temos essa preocupação de começar a preparar essas pessoas, começar a preparar esses cursos, começar a procurar avançar nesse sentido, para minimizar isso aí. Então, é mais ou menos dessa linha aí. Obrigado. Muito bom, Leopoldo. Aliás, a pandemia deixa lições a despeito de toda a tragédia, mas eu, de imediato, passo a palavra ao César aí para suas considerações também. E aí depois vamos indo para o encerramento, para não estragar muito a programação do evento aqui nos seus horários. Aí depois o César pode fazer suas considerações finais e responder a questão também. Muito bem, professor Júlio. Professor, nós particularmente estamos parecidos aí com a César. Estamos fazendo mais treinamentos locais dentro da nossa empresa mesmo, ou com fornecedores dos equipamentos, né? Ou com o Senai, né? E com o SESI também, questão de formação. Mas para treinamento é o Senai e os fornecedores.
ou então estamos contratando mesmo especialistas, né? Por exemplo, nós temos que treinar muito sobre NR35, trabalho em altura. Então, nós estamos bancando isso, busca quem que é o melhor que tem NR35, traz e treina o pessoal. NR33, espaço confinado, mesma coisa, quem que sabe de espaço confinado, traz e treina. E NR18, a mesma coisa, NR12, a mesma coisa. Então, porque nós somos uma indústria que acaba, ela é transversal, né? E ela perpassa por várias NRs que têm que ser atendidas, né? Além das habilidades com aquela atividade, aquela ferramenta, ou aquela máquina. Então, por exemplo, máquinas automáticas, nós estamos trazendo sempre o fornecedor, que, aliás, professor Júlio, é um viés aí que a universidade podia participar um pouco mais, sabe? Porque a gente percebe no Senai uma deficiência nesse sentido. Vamos dizer, apesar de toda a boa vontade do Senai, mas o Senai tem aquela pegada mais técnica, né? E essas máquinas automáticas, elas começam a fugir das possibilidades do técnico, né? Já começa a entrar na área de eletrônica pesada, do engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, mecatrônico, né? E essas habilidades já são mais difíceis de se obter. Para você ter uma ideia, é difícil obter o treinador. É difícil obter, por exemplo, o técnico que arrume uma máquina CNC. Né? Nós temos uma dificuldade enorme de conserto de máquinas CNC, porque não tem empresas que se dediquem a isso. E uma empresa especializada em CNC, por exemplo, ela, em princípio, tem que ser uma empresa de um engenheiro mecatrônico, né? De um engenheiro mecânico especializado, de um engenheiro eletricista. Né? Não dá para ficar no nível técnico. Agora, quem vai fazer a operação, quem vai provavelmente botar a mão na massa é o técnico, mas está faltando empresas nesse sentido. Então, técnicos, para você ter uma ideia, parece crime organizado. Você sabe onde é que tem um técnico especializado nesse tipo de máquina? Eu ouvi dizer, tem um cara lá em Santa Catarina, você anda uns 30 quilômetros de chão, passa uma ponte, a ponte quebrou, tal, você vai encontrá-lo lá. Sabe aquele negócio? Parece filme. Parece filme. Você ir atrás de pessoas especializadas em máquinas automáticas hoje em Goiás. E você fala assim, não, é porque é Goiás. Não, em São Paulo só tem 1, 2, 3 também. É pouco. Aí aquele cara aqui em São Paulo que sabe, ele não está em São Paulo, ele está no Rio Grande do Norte, porque foi acudir uma máquina lá. Nós temos isso que o Leopoldo falou, já está acontecendo. É um apagão de mão de obra altamente especializada. Um apagão. Não tem quem conserte máquina automática. Né? E quem tem, segura com toda unhas e dentes. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu consegui uma programação ali de uma máquina nossa, daqui 2 meses. E se a máquina estragar, fica 2 meses parada. Isso mesmo que você está ouvindo. Então, se ela é no caminho crítico da produção, você fica 2 meses sem produzir. É isso mesmo que você ouviu. Entende? A ponto que está o apagão da mão de obra altamente especializada, né? Porque são coisas que não dá para esperar, né? É diferente de um produto, às vezes, de tecnologia, que você está desenvolvendo ali um software e tal, que dá para esperar um dia ou 2, uma semana. No caso da produção industrial, às vezes é o coração da indústria, para a indústria, né? E esse problema, professor Júlio, ele é geral. Eu tenho conversado com as empresas aí. Então, o que as empresas estão fazendo? Praticamente elas têm que treinar o seu profissional de manutenção altamente especializado para ficar dentro da empresa, né? Porque você pega aqui, eu te dou um exemplo, lá na PepsiCo, se estragar o forno,
ele tem que ter um profissional dele dentro da empresa, altamente especializado, ganhando muito, às vezes para fazer uma intervenção por mês, né? Porque se ele depender de uma empresa de mercado, de manutenção, ele não vai ter. Então, isso até é uma dica para os alunos, né? Alunos de engenharia de produção, desenvolver empresas de manutenção de máquinas altamente especializadas com controles numéricos. E eu acho que isso aí é uma pegada aí, quem entrar nisso, vamos dizer claramente, vai ganhar dinheiro. Diogo, tu que é engenheiro mecatrônico, Diogo, provocação para ti. Mas eu não sei se nós temos tempo para um encerramento bem rápido do Paulo e do Leopoldo. Já estouramos aí. Já tem que passar para o mini curso, mas eu queria comentar que só é importante ter a formação especialista para depois ter uma formação mais generalista, né? Então, isso aí é um indicativo de que é bom saber o que está faltando para tentar se especializar naquilo e achar um nicho de mercado aí, né? Tá bem, então. Quero agradecer aqui também, mais uma vez. Obrigado. Paulo, Leopoldo e César. Assim, teríamos muito mais a conversar, mas nosso tempo já extrapolou aqui, mas fica o registro, os agradecimentos a vocês pelas inestimáveis contribuições. E obrigado, eu que agradeço. Passo a palavra ao Diogo também. Obrigado, Júlio. Obrigado, Leopoldo, César e Paulo. Muito boa a discussão. Pessoal, agora a gente vai ter um mini curso do Power BI, né? Vai ser o mini curso realizado pelo Bruno Vaz. Pessoal da comissão organizadora, como é que vai ser agora? A gente vai encaminhar para o link? Eu não estou sabendo. Vai ser nessa sala aqui mesmo? Os inscritos já receberam o link do minicurso por e-mail. Ah, tá. Então, quem está inscrito no minicurso já pode passar para a sala. Pessoal, muito obrigado pela presença e até mais. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e coloco a associação à disposição de vocês aí. Obrigado. Obrigado, gente. Eu também. Um abraço. Um abraço.